Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre mim e eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés. Passou por Mispá, lugar da vigilância, torre de vigia de Gileade. Daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor e eu entregarei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Eminite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, observe que ele já habitava, a casa dele ficava onde? No lugar da vigilância, na torre de vigia. Sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins, e ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por tua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Se você ler todo o texto e se inteirar do contexto da história, você vai ver que o inimigo, mas eu não vou entrar muito nessa parte hoje, mas você pode ler uma história linda. Você sabe que o Jefté é o filho bastardo que Gileade teve com uma prostituta, e esse pai ele sofreu de uma orfandade terrível, foi rejeitado, rejeitado pelos irmãos. E a história de Jefté é uma história muito bonita, de superação, mas nós vemos que ele carregou essa orfandade dentro dele. Me parece que você vê resquícios dela durante a vida dele. A falta desse pai. O contexto em que ele foi criado, né? Naquela sociedade, a mãe dele era uma prostituta. Então, ele já foi gerado no ventre de uma prostituta e ele era visto assim, só que ele se levantou. É o tipo de gente também que não fica chorando leite derramado e lambendo feridas. Ele se levantou de uma maneira, apesar de onde ele veio, onde ele foi gerado, do seu contexto familiar, apesar de tudo, ele se tornou o maior guerreiro da nação. Você vê que quando uma pessoa foca a coisa certa, ninguém pode detê-la. Não tem circunstâncias, não tem... Às vezes eu vejo gente arrumando desculpas para não romper. Não faz sentido. A Bíblia está cheia de histórias de superação. De gente que, vivendo uma situação muito difícil, essas pessoas se levantaram e se tornaram referenciais. Pessoas de grande importância e causaram mudanças muito importantes. E o Jefté foi esse homem. Quando o amonita foi contra, os amonitas foram contra Israel, o que ele fez? O que aconteceu? O povo
as autoridades tiveram que ir atrás de Jefté, porque não tinha ninguém. Você imagina que o quanto ele construiu algo forte no meio daquele povo. Porque eles foram atrás dele, para que ele fosse liderá-los, assumindo a posição de cabeça e capitão deles. Porque não tinha ninguém. Eles olharam e não viram ninguém do nível, da competência, da capacidade de Jefté. E eu acredito que todos nós, como cristãos, devemos ter isso muito vivo dentro de nós. Sabe, de nós, do povo de Deus, tem que sair o que é melhor. Você imagina se Jefté tivesse ficado lá, chorando o seu contexto familiar. A rejeição que ele sofreu do pai, pelo jeito dessa mãe também, que era uma egoísta, vivia uma vida promíscua. E os irmãos que chegaram a expulsá-lo por causa de herança. Você não vai herdar nada. E aqui está uma pessoa que teve todos os motivos do mundo para desanimar. Mas, contra tudo, ele se tornou o melhor, o mais capaz, a esperança daquele lugar, a fonte de solução, o meio de vencer o inimigo. Não tinha ninguém. E eles foram atrás dele para que ele voltasse e ocupasse a posição de cabeça da nação e capitão do exército. Então, começa aí, isso aqui já abre a mente da gente. Porque se o contexto dele, a situação dele, não era uma situação fácil. Eu fico imaginando as zombarias, as críticas que ele deve ter sofrido. No entanto, ele superou, porque você sabe que uma pessoa que é dominada pelas emoções dela, ela não vai conseguir se tornar o número 1 de um lugar. Se esse homem se tornou o número 1, foi porque ele olhou para Deus e foi superando as suas dores, decidido a se tornar o melhor, através da bênção de Deus. E se tornou o instrumento de Deus para dar livramento àquela nação. E aí você vai ver que ele trabalhou uma negociação. Você vê que ele foi um bom negociador, ele lutou, não para fazer acordo, isso não, mas ele contou a história de Israel, ele mostrou para os amonitas que, escuta, quando o seu Deus, ele tem uma frase de Jefté que eu amo. Ele diz para o amonita, escuta, quando o teu Deus Camus dá alguma coisa para você, né? Porque ele falou dentro da fé dos amonitas. Você não pega? Você está falando que nós tomamos a terra de vocês. Nós não tomamos. Ele conta a história de Israel. Ele conta como Deus deu aquela terra para a nação. Que coisa, né? Ele conhecia a história. Ele tinha se aprofundado na história da sua nação, do seu povo, a sua origem. Ele sabia tudo que Deus tinha feito. Então ele fala para o amonita, não. Quem me deu isso aqui, quem deu para nós foi Deus. E assim, porque isso não vai terminar bem. Porque nós não vamos entregar o que Deus nos deu. É outra coisa que eu gosto.
Ele fala, escuta, quando o seu Deus Camus dá alguma coisa para você, você pega, né? Então, o nosso Deus deu para nós essa terra. Nós não vamos soltar ela. Eu não vou entregar ela. E tem gente que entrega rapidinho que Deus... Vem uma pressão, ele está entregando tudo. Não. Vai ver. O ímpio, através da força do braço, ou dos deuses da fé que ele tem lá, ele sai rolando atrás do que é dele. Aí o povo de Deus simplesmente solta. Não pode. E você vê essa negociação, nessa negociação, um homem firme, que sabe apresentar as suas razões com muita clareza e mostrar para ele. Mostrou para os amonitas. Nós não vamos entregar o que Deus nos deu. E é melhor que você pare com isso, não venha contra nós, porque nós não vamos ceder. Bom, o rei estava irredutível. E foi para a guerra mesmo. E ele sabia que era algo que Deus tinha que dar vitória. Tanto era algo perigoso, dificílimo, e sem Deus não dava, que as autoridades foram em busca dele, que eles precisavam de um grande guerreiro para estar à frente. E Jefité era esse guerreiro. E aí você vê que ele faz um voto ao Senhor, antes dele fazer no 29, mostra que o Espírito do Senhor se apossou de Jefité. Quando o Espírito do Senhor se apossou de Jefité, ele fez um voto. Ele foi para a guerra, teve uma vitória, assim, incrível. E ficou pior para os amonitas. Porque ele conquistou, além de derrotar o inimigo, ele conquistou cidades, 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Observa que ele já morava num lugar alto. Porque onde você faz sua casa faz toda a diferença. Quem vai para Mispá é alguém que decidiu viver num lugar, na torre de vigia, na vigilância. É gente inteligente, ele já fez a casa dele em Mispá. Mispá não está vindo por acaso, não. Isso aqui é para mostrar que as pessoas inteligentes, as pessoas que têm visão, estão possuídas, o Espírito Santo se apossou delas, elas querem um lugar mais alto, elas vão priorizar a única coisa que vai dar segurança a elas. E não vai deixá-las perder o propósito, o destino delas, que é a vida espiritual. Nada pode segurar. Nada. Então, inteligente ele. Morar no lugar mais alto. Está na torre de vigia, no lugar da vigilância. Porque Jesus falou isso. Olhai e vigiai. Depois você ora. Você pode morrer de orar. Que é a palavra que veio quarta-feira de 1 Samuel 7. O povo estava suplicando, mas cheio de ídolos. Orações vazias. Você pode morrer de passar aqui. Ao invés de sofrer uma unçãozinha aqui, eu posso começar a adotar a piscina, troca a água e põe azeite. Eu quero dar banho no povo de azeite. Não vai adiantar nada. Mas eu estou suplicando, mas está cheio de ídolos. Mas eu estou suplicando, mas está cheio de ídolos.
Tem coisas que estão contaminando o ídolo no coração, coisas ocultas. Aí eu estou perguntando por quê? Por que Deus não me responde? Por que isso está acontecendo na minha vida? Eu orei, eu busquei, mas não soltou os ídolos, não se livrou deles. Não se livrou deles. Após, o Samuel vira para eles e diz assim, ó, se vocês querem servir o Senhor de todo o coração, ele viu uma disposição. Então ele vem e fala assim, deixa eu abrir sua mente, ó. Gente, vocês querem servir o Senhor de todo o coração? Queremos, Samuel. Então, vocês estão aí suplicando, estão roucos de suplicar, de tantas lamúrias, mas essa oração não está passando do teto, porque vocês estão cheios de ídolos, vocês precisam se livrar dos ídolos. Aí eles se livraram dos ídolos, e a partir, está escrito assim, ó, e a partir dali, eles passaram a prestar culto somente, e começaram, mas meu Deus do céu, começaram a prestar culto somente ao Senhor. Esse povo não sabia. Qual é o primeiro e grande? Qual é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos? Eles já tinham quebrado, não adianta tentar cumprir o segundo. Já quebrou o primeiro e mais importante. Não farás deuses para vocês, não vão adorar outros deuses, não terão outros deuses. Já quebrou o mandamento mais importante. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, o primeiro e grande mandamento, de todo o teu coração e mente, alma e forças. Você vai amar o Senhor com toda a sua força de vida. As pessoas esquecem essa parte. De todo o coração, mente, alma e forças. Ou seja, eu tenho que botar força. Força. Dizendo não e não e não para a minha carne e para tudo que está me rodeando. E ele fala, aí está lá, e eles começaram a prestar culto somente ao Senhor. Meus queridos, depois de tudo que já tinha acontecido, a glória de Israel tinha sido levada, só a arca estava em Kiriat Jearim 20 anos, fora todo aquele processo que a nação passou, dos filisteus levarem a arca. Então, assim, esse povo não sabia. Então, tem gente que sabe. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não diga só o que você sabe. Diga o que você está fazendo. Não diga que você sabe que não deve mentir. Diga que você não mente mais. Eu quero saber se você não está mentindo mais. Não chega para mim, ou vem e fala bonito sobre generosidade, que você sabe até pregar sobre generosidade, sobre perdão, sobre sacrifício. Eu quero saber se você faz o sacrifício, se você é generoso. Eu quero saber se você é perdoador. Porque assim, na verdade, Deus não quer saber se você sabe que tem que fazer algo. Ele quer saber se você está fazendo. Porque a Bíblia fala para não sermos ouvintes esquecidos. Ouvintes e não praticantes. A Bíblia fala que aquele que recebeu a luz tem maior responsabilidade. Quer dizer, ela não fala isso dessa maneira, mas ela deixa claro
dessa forma, que é dessa forma, e que aqueles, os mestres, aqueles que, principalmente aqueles que dizem que sabem, ensinam os outros, vão ser cobrados com mais rigor. Vão ser cobrados com mais rigor. Então isso tem que entrar na nossa vida. Porque você vê que esse povo estava sendo oprimido, subjugado, tremendo de medo, porque vinha passando vergonha por anos, sem glória, uma vida sem glória, Icabode, vida sem glória, um tempo sem glória. Como que você suporta viver uma vida sem glória? Mantendo um comportamento tolo, se dividindo e, consequentemente, trazendo vergonha e humilhação para a sua vida. É uma vida sem glória. Como é que uma pessoa sai do mundo e vem viver uma vida sem glória, quando a vida com Deus é pura glória? Corações condenados, pesados, porque escondem coisas. Gente doente fisicamente, porque cheias de segredos. Estão adoecendo de tanta culpa, condenação, tendo pesadelos, porque aquilo está condenando a pessoa o tempo todo e ela não põe para fora. Ela não põe para fora. Eu me lembro do sonho de uma mulher que ela tinha esse sonho constantemente, que era um touro que vinha para pegá-la, e um dia ela não aguentando, ela soltou e me perguntou. Eu falei, a senhora esconde alguma coisa? Porque enquanto a senhora não botar para fora, esse touro vai vir em cima da senhora. Ele vai continuar tendo poder e entrando nos seus sonhos, esse demônio. Porque o que você esconde tem poder sobre você. Então esse demônio vai continuar roubando a sua paz de dia, de noite, e perturbando a sua vida, a sua alma. A coisa mais maravilhosa que tem é a prosperidade da alma. Pessoas que são prósperas internamente, têm uma alma próspera, são pessoas prósperas aqui fora. Normalmente elas são. Porque a forma de pensar é próspera, o coração, os sentimentos, não são sentimentos controlados pelo mal. Porque a alma é o centro das nossas emoções, o que você pensa, sente, vontades. E quando tudo isso é para Deus, você tem uma alma próspera. Amado, desejo que a sua alma seja próspera. Não tem como eu viver prosperidade aqui fora se eu não tenho prosperidade aqui dentro. Na verdade, toda a prosperidade da vida de uma pessoa, ela virá de uma alma próspera. Ah, bispo, eu conheço tal pessoa que é tão próspero. Não, ele tem dinheiro. Próspero é outra coisa. Inclui dinheiro também, mas é outra coisa. A grande prosperidade da vida de uma pessoa é ela ter o nome dela no livro da vida, para começar. Não dá nem para ir para a segunda parte se não começar com essa. Se você não tem certeza da sua salvação, você não tem certeza de nada na sua vida. Porque se você cair no banheiro e bater a cabeça e morrer, você está no inferno. Não é a Cleo que está falando, é a Bíblia. Ah, eu não acredito nisso. Vai pagar para ver, meu filho. Você vai mesmo pagar para ver, não dá para voltar, tá? Você só pode decidir aqui. Entrou lá, não volta mais, vai pagar para ver. Se acreditando ou não acreditando, não vai mudar o que está na Bíblia, filho. Acreditando ou não acreditando, não vai mudar o que está na Bíblia. Ponto. Quando a pessoa fala assim, eu não acredito nisso, e vou perder o sono porque você não acredita. Eu acredito. Eu não vou brincar com a minha eternidade. Eu tenho que curtir agora. Não, você tem que servir agora.
E você vai curtir depois, enquanto outros vão estar berrando, igual o rico no Hades. Por quê? Porque não quis nada com Deus. Ele não foi para o Hades, para o inferno, porque ele era rico. Ele foi porque ele não quis Deus. E nem Lázaro foi para o seio de Abraão, porque ele era pobre, mas porque ele quis Deus. Ponto. Porque ele foi para o seio de Abraão. E eu não preciso contextualizar Abraão aqui. Então, é tudo tão claro, tão assim, pelo menos eu percebo que o Espírito Santo trabalha para deixar tudo muito claro, ainda que uma pessoa queira se esconder e rejeitar, e permanecer na escuridão. Ele está acendendo a luz, ele está mandando a mensagem e dando oportunidade da pessoa tomar a decisão da vida dela. E você conhece essa palavra de quarta? Foi, inclusive, o Senhor me mandou abrir um jejum, e eu só tive liberação para entregá-lo hoje pela manhã, depois entramos novamente nesse agora. Por quê? Porque eu sabia que ele não manda você abrir um jejum, fazer algo diferente, se ele não quiser operar. Ele quer operar. Ele quer dar vitória à igreja. E muito do meu pedido, além de eu pedir graça para a minha própria vida, para situações que eu mesma preciso, o meu foco foi pedir a Deus, Senhor, abra a mente do nosso povo definitivamente. Porque eu sei o que vem em 2025, eu sei o que Deus quer fazer, e não tem como se não for um odre novo. Não tem como. Então eu vejo Deus trabalhando odres novos. Odre velho não vai suportar. Odre velho, você vai entender, odre velho vai quebrar a cara. Não cabe mais o que Deus tolerou, ele não vai tolerar. Você vai ver um dissipar de ímpios. Você vai ver Deus tratar com coisas que já atingiram a medida. Se você me pedisse um conselho, eu diria para você, corre para o esconderijo do Altíssimo. Vá a tempo, porque você e eu vamos precisar. Deus tem coisas grandes com a gente? Tem. Mas nós precisamos estar no esconderijo do Altíssimo. Essas pessoas que têm rejeitado todas as oportunidades delas, estão perdendo portais que vão fazer toda a diferença. Você vai ver Deus tratar com ímpio. Você verá a mão do Senhor vai começar. Eu vejo um processo que inicia nesse novo tempo agora, em que Deus vai trabalhar coisas fortemente. Por isso que a igreja dele tem que estar nesse lugar certo, que é o lugar da santidade. O lugar certo é o lugar da santidade. Cuidado, você que vive procurando portinha larga. O lugar a igreja, né, está na moda, né, ir atrás da igreja da grife, da marca, né, que está em alta. Cuidado, filho. Cuidado, a Bíblia fala tudo isso. Eu não tenho problema com isso. Sou segura em relação ao meu chamado, ao meu ministério, à igreja. Mas você pensa que de vez em quando não tem uns querendo diminuir o nosso trabalho
e eu vou para tal lugar, porque lá tem isso, lá tem aquilo, lá estão as pessoas importantes e tal, e tal, e tal, e tal. E daí? O que eu estou perdendo com isso? O que eu estou perdendo com isso? Nada. Saíram de nós porque não eram de nós. Você vê gente que reclama de tudo, mas tolera coisas em alguns lugares e passam vergonha, mas porque elas não conhecem a Deus. Elas não querem saber de Deus. Você sabe que uma das coisas que me fez sair, e eu também senti de Deus que aquilo já tinha terminado, porque eu falava hoje no almoço com todo mundo isso, que eu agradeço a Deus pela quantidade de problemas que eu tinha. Porque eu vivi uma vida com Deus sendo construída ali no secreto. Eu nunca fui uma pessoa de eventos, de movimentos, de shows, disso, daquilo. Eu fui a pessoa do joelho no quarto, de ir para a minha igreja, onde eu entendi que eu fui plantada, cultuar o Senhor. E sabe, construir aquela vida no dia a dia. Eu nunca fui de movimento, nunca gostei. Eu tinha muita coisa para resolver na minha vida. Isso me ajudou. Então, eu tinha muitos assuntos para apresentar a Deus, muita coisa para vencer. Então, eu não tinha tempo para perder com muitas coisas. Você vai falar, bicho, mas você ir num show, numa coisa... Filho, se você tiver com o espírito certo, tudo bem. Mas se não tiver, é só perda de tempo. Ainda mais nos dias de hoje, que está difícil você encontrar uma coisa onde Deus está de verdade, que é a mais pura verdade. Está difícil. Então, eu penso que muita gente, esses líderes que têm formado esses crentes híbridos, vão pagar um preço. Porque vai chegar um momento que eles vão ter que puxar a rédea se eles quiserem realmente obedecer a Deus. E eles não vão conseguir. Porque a hora que eles puxarem a rédea e pregar a verdade, o povo não quer, não está acostumado. Você deu sobremesa, docinho, pudim de leite todo dia. Agora você vem com comida forte, eles não estão acostumados. Só que aí chega aquele momento em que ou você vai fazer o que Deus está mandando, ou você vai acabar se perdendo também, porque você está mandando gente para o inferno. Então, nós vivemos num tempo onde Jesus falou que ia chegar um tempo onde as pessoas iam falar muito, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Se você não tiver discernimento, você vive uma vida de distrações, procurando um negócio que você vai encontrar somente em Deus, construindo um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Se você não construir um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, você vai perder sua vida. Então, eu aprendi isso com Deus. Eu falei, né, que eu participava, eu comecei dando testemunhos na época na Donep, que é um trabalho muito bonito, e eu fiz por um tempo e foi um trabalho muito bom. Colhi frutos, foi muito bom, mas chegou um ponto que eu percebi que Deus tinha fechado também, que era a hora de parar,
mas eu também não estava gostando do que eu estava vendo. Sabe, começou a criar um ambiente que eu não estava gostando. Pelo menos naquele momento eu não estava gostando. Gente que nitidamente estava ali, naqueles eventos, por exemplo, principalmente em umas reuniões que aconteciam semanalmente, para fazer negócio, porque ali tinha empresários de importância, tinha gente de importância. Eles não queriam saber de Deus. Eles queriam estar onde as pessoas que tinham importância estavam. E aquilo não estava tendo propósito. E eu não gosto de perder minha vida, meu tempo, com coisas que não têm propósito. Eu não quero estar num lugar porque tem o tal fulano importante e tal. Eu quero estar num negócio que me agrega, que agrega valor à minha vida, que tem um propósito. Entendeu? Se não tem um propósito que era espiritual, porque o evento era feito com uma finalidade espiritual. E quando você começa a ver que aquilo está tomando rumos diferentes, eu não quero, não vou participar disso. Eu não vou participar. Não quero. E então, eu encerrei. E eu poderia falar outras situações. Eu me lembro de um trabalho que se fazia na casa de uma pessoa de importância, pessoa no interior de grande importância. E a matriarca da família tinha um apego muito grande comigo. Só que aquilo começou a tomar, as pessoas que começaram a ir, por intermédio de outras, eu vi nitidamente que queriam ir na casa daquela mulher, porque era uma casa, era uma mansão. E ela servia um lanche, ela fazia aquilo. Só que aquela mulher estava em busca de algo superior. E quando eu fui vendo aquela coisa vazia, eu não aguentei aquilo. Eu não aguentei aquilo. Eu não quis aquilo. E aquele incômodo, porque ela queria que eu conduzisse, que eu orasse. Ela falava, Cléo, faz isso aqui, puxa isso aqui, faz isso aqui. Mas era tanta ciumeira, era tanta imaturidade, que chegou um ponto, quando eu cumpri o que ela me pediu, que foram 7 semanas, eu falei, cumpri minha tarefa, não vou mais. Não, eu preciso que você continue. Não vou mais. Eu tenho outras coisas, findou. Eu venho te visitar, se Deus permitir, do contrário, encerrou. Por quê? Porque, pelo óbvio, eu poderia dar muito mais detalhe disso, que é chato. Coisas chatas, sabe? Gente imatura, uma crentalhada imatura, gente que tinha título de pastora. A mulher do pastor era a pior, não era da minha, da igreja que ela frequentava. Era pior. E tinha tanta importância que a mulher não chamava. A mulher do pastor estava lá, mas ela queria que eu fosse fazer o trabalho, porque ela não confiava. E ela estava assim de problemas. Muito dinheiro, mas assim de problemas. Então, assim, só que você tem que ter algo superior, algo maior dentro de você, que você jamais vai se vender. Aqui, eu não posso ir contra a minha consciência. Gente, eu parei na palavra porque ela mudou. Vamos ver se eu volto para ela aqui. Você tem que ser honesto com a sua consciência. Você tem que ter honestidade intelectual e de consciência. Você tem que fazer o que você acredita, você tem que estar onde você acredita. E o que tem propósito. Se não tem propósito, não tem propósito. Não conte comigo para fazer algo que não tem propósito. Para mim não importa se o lugar é assim ou assado, se a pessoa tem isso ou aquilo. Importa ter um propósito. Não tem mais propósito, eu não quero. Eu vou fazer o que tem um propósito para a minha vida, que cabe na minha vida. Porque
preste atenção. A vida passa rápido demais. Eu não quero chegar aos 70 e tantos, 80, como eu vejo gente frustradíssimas, arrependidíssimas, porque a maior parte da vida elas viveram para coisas inúteis, fúteis, vazias, encontrando a importância, a identidade delas no que elas faziam ou possuíam, ou as pessoas que elas conheceram ao longo da vida. Não, a minha identidade não está em quem eu conheci, ou conheço, no que eu possuo ou tenho, mas em quem eu sou. Porque se eu perder tudo, eu continuo sendo. Mas se a minha identidade está baseada nas pessoas que eu conheço, então se eu perder esses contatos, esses relacionamentos, minha vida acabou. Acabou meu valor. Se eu perder o que eu tenho, se eu não puder fazer mais o que eu faço, acabou meu valor? Não, meu valor está em quem eu sou em Cristo Jesus. E você tem que saber quem você é. Quando você sabe quem você é, você nunca vai dar carteirada, você não vai usar o nome de alguém, você não precisa se mostrar, aparecer, porque os seus frutos vão contar. Ponto. Os seus frutos vão contar. Porque se você produz bons frutos, seus frutos vão mostrar. Eu quero que as pessoas me conheçam pelos meus frutos. Não pelo que tenho, ou mesmo até pelo que eu faço. Mas pelos meus frutos dá para saber quem eu sou. Por quê? Porque laranjeira produz laranja. Né? Mangueira produz manga. E um cristão produz fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Então, essa é a sua vida. O Jefté buscou ficar em Mispá, na torre de vigia, no lugar da vigilância. E é o que todos nós temos que entender. Ele tentou negociar, não negociar no... Vamos mudar isso, ele não fez acordo com o amonita, ele simplesmente mostrou que ele não ia ceder, ponto. Se você quiser vir assim mesmo, você vai... Ele fala isso, inclusive, na negociação dele, no assunto, na conversa dele. Ele fala, você está cometendo um grande erro vindo contra nós. E quando você está seguro em Deus, o inimigo, o diabo, comete um grande erro vindo contra você. A pior coisa que Satanás, um instrumento de Satanás pode fazer é vir contra você. É a maior bobagem que ele pode fazer, é vir contra você. E ele mostrou isso. Então, ele tentou resolver de forma pacífica, não teve jeito. Ele foi contra o inimigo. O Espírito do Senhor se apossou dele. E ele fez um voto. Deus deu vitória a ele. Ele, além de ter vitória sobre o inimigo, ele conquistou 20 cidades. Ou seja, saiu melhor. O inimigo, além de ser subjugado, saiu pior, deu muito ruim para ele. Aí ele volta feliz da vida. Com a maior vitória da vida dele ali. Foi honrado, foi colocado como cabeça, capitão, teve uma vitória para a nação, todo mundo sabia, foi Jefté, Deus foi com Jefté, o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, nos deu vitória à nação, subjugou o inimigo e ainda conquistou 20 cidades que estavam em posse do inimigo. Sai a filha. Ele rasga as roupas dele, que é um sinal de
desespero, de humilhação, de socorro. Deus, tem misericórdia de mim. E fala, minha filha, estou desesperado, porque eu fiz um voto. E eu não posso deixar de cumprir. Então, aqui está o ponto. Dentro dessa palavra aqui, ó. Eu fiz um voto e eu não posso deixar de cumprir. E algumas pessoas, elas já fizeram muitos votos, muitos compromissos com Deus. Porque um voto é um compromisso que você assume. Eu vou te buscar, eu vou orar assim, eu vou ter esse compromisso, eu vou fazer isso aqui, assim. Eu poderia dar uma lista. Votos financeiros, votos espirituais, votos e votos que as pessoas fazem, que são infinitamente menores, inferiores ao que o Jefté fez e cumpriu. Fez e cumpriu. Então, assim, às vezes você lê escrituras e você fica assim, chocado. Sabe, eu fico às vezes assim, oh meu Deus, olha a fé dessas pessoas. Olha a fé. Sabe, ele já tinha recebido a vitória. Ele poderia ter dito, o senhor vai me entender, não vai dar não. É a minha única filha. O senhor só vai me entender. Eu fiz esse voto financeiro, mas é o que sobrou aqui, senhor. Aí você mexe no que você se comprometeu com Deus porque você não teve fé. O senhor só vai me entender. Eu não estou podendo continuar fazendo isso aqui. Eu disse que ia estar orando tal dia na madrugada, ou fazendo tal jejum, ou que eu ia ajudar tal pessoa, ou que eu não sei, abra o leque. Quais os compromissos que você assumiu, os compromissos que você assumiu com Deus? Os votos que você fez? Talvez você fez votos com Deus, compromissos com Deus. Mas que você não teve essa integridade. Porque assim, para ele ter cumprido isso aqui, foi a fé. Você não honra um negócio desse se você não crê. E esse tem sido o problema de muita gente. O problema de fé. Ele até tem fé para fazer o voto. Ele tem fé para assumir o compromisso. Ele tem fé para levantar a mão e dizer, recebo Jesus. Ele não tem fé para viver em conformidade. Não tem fé para cumprir. Ele não honra o que ele está recebendo. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Quantas pessoas que estão com situações travadas? Porque eles tiveram a fé. Ou, não sei, o desespero para fazer um compromisso com Deus, mas elas não tiveram a mesma postura depois. E muitas vezes Deus vai te dar uma vitória para ver exatamente o que vai sair do seu coração. Ele quer saber o que vai sair do seu coração. Se o que vai sair é verdade, é comprometimento. Se você diz que Deus falou com você algo, Ele não falou para você cumprir também, não? Porque é um tal de que Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou que é para eu fazer isso, Deus falou que é para eu fazer aquilo, Deus falou... E depois... Cadê esse Deus que falou com você? Porque se Deus falou, Ele não vai honrar? Ou será que Ele não vai permitir você entrar numa situação de aperto para ver se você é capaz de obedecer mesmo? Sim. Sim. Ele vai nos testar.
E aí o que acontece? Você pode travar a sua vida com aquele... E ainda achando que você tem razão. Mas, Deus vai ter que me entender. Ué, fala com Ele. Ele está entendendo? Ele está entendendo? Se ele está, tudo certo. Quem sou eu para ir contra Deus? Se você falou com Deus, Deus mandou você fazer algo, depois você mudou de ideia, ou Deus mudou de ideia. Ele não muda de ideia, mas digamos que o Deus que você criou mudou de ideia. E agora você está dizendo que é outra coisa, que Deus está te entendendo, que está tudo bem. Não, depois eu cumpro com isso, depois eu faço... Não, querido, não é assim a vida. Ou você paga o preço que você tem que pagar, igual o Jefté, rasgou a roupa, chorou, foi difícil, mas disse, eu tenho que cumprir. Mas sabe o que é isso? Falta de temor ao Senhor. Às vezes as pessoas temem mais os problemas, temem mais o financeiro. Por que uma pessoa, sabendo sobre dízimos e ofertas, ela vai lá e mexe no que é de Deus? Porque ela não teme. Porque ela teme mais o problema do que a Deus. Ela não crê. Ela fala, não, mas Deus tem que me entender. O que eu ia fazer? Usar a fé e esperar. Espera aí, eu ia ler Malaquias ali, como muitas vezes eu li. O Senhor falou que as janelas dos céus iam ser abertas. O Senhor tem que ter uma saída para mim. Está aqui, cumprir com aquilo que é bíblico. E se tiver alguma coisa aqui dentro que está travando, eu quero que o Senhor me mostre. Porque eu não quero ser um impedimento, não quero ter comportamentos que são impedimentos, ações que são impedimentos. Eu quero vitória na minha vida. Então, assim, se você fez, tem que cumprir. E será que Deus não está pedindo a você, através dessa palavra? Pode ser também. Que você faça um voto com Ele, numa determinada área, de alguma forma. Ele está esperando isso de você para trazer definições? Não sei. Por isso que você precisa conhecer a Deus, ter um conhecimento de Deus e não temer. Tomar as decisões. Porque Deus quer fazer. Ele tem definições para a sua igreja. Isso é muito claro na palavra. Agora, Deus nos dá processos. Ele não dá serviços prontos e terminados. Ele dá processo. E quanto mais profundo o chamado, mais profundo o processo. Vou repetir. Quanto mais profundo o chamado, mais profundo o processo. Ele não te dá serviços terminados, prontos e terminados. Ele dá processo. E aqui foi um processo duro para o Jefté. Aliás, toda a trajetória dele foi um processo difícil. Que ele deu uma resposta, dando que ele se tornou o número 1. Toda oposição não o impediu de se tornar o número 1. Porque ele temeu a Deus. Tanto que o Espírito do Senhor se apossou dele. E foi após isso que ele fez o voto. E após chegar da vitória, aquela grande vitória, a grande vitória da vida dele, ele também sofre um baque violento. E aí? Qual é a resposta que eu dou para Deus? Não, o Senhor só vai me entender. Não.
A semana passada, lembra, o meu nome é Jiré, você é um provedor. Então, assim, quando eu entendo isso, eu nunca mais vou usar expressões negativas, porque eu vou ampliar isso na minha vida. Deus é provedor na minha vida e Ele me chamou para eu ser um provedor de paz, de alegria, de suprimento, de verdade. Porque ser um provedor vai além da parte material. Na verdade, é quem você é. Não é o que você tem, é quem você é. E sacrifício, ele gera poder. Eu quero que você lembre disso aqui que nós falamos. Sacrifício não é sofrimento. Sacrifício tira o sofrimento. Davi não ofereceu a Deus o que não custava nada. Tanto que quando Deus tratou com ele pelo pecado dele, qual foi a atitude dele? De adoração. E Jó? De adoração. De adoração. Eu gosto muito daquela passagem dos capítulos 39, 40, 41 de Jó, que Deus vai sabatinando Jó. E aí Jó fala, eu falei de coisas que eu não entendia. Porque Jó não entendia nem pelas perguntas, porque Deus fez perguntas sobre a criação. Jó não sabia responder. Era Deus dizendo naquela sabatina, Jó, meu amigo, você não sabe me responder nem sobre as criaturas, sobre a criação. Você está querendo entender do Criador, Jó? Tem gente que não sabe responder sobre a criação, sobre criaturas, não entende nem ele. E está querendo falar por Deus. Responder por Deus. Descrever a Deus, o Deus que ele criou. Que ele não sabe, Jó, você não sabe me responder uma pergunta da que eu te fiz aqui, das que eu fiz a você. Você não entende isso, que foi o que eu criei. Você está querendo entender, você não entende da criatura, quer entender do Criador? E aí ele fala, eu falei de coisas que eu não entendia. E a definição para a vida de Jó, que foi quando a vida dele, a partir dali mudou, foi quando ele reconheceu que ele agora estava vendo, que ele tinha ouvido falar do Senhor, mas agora ele estava vendo, meus olhos te veem, agora eu estou vendo quem é o Senhor, agora eu estou vendo. Enquanto você não vê a Deus, quem é Deus, você vai falar muita coisa, mas você não ouviu. Ele quis dizer o seguinte, antes eu te conhecia, e olha que ele já era um homem que tinha relação com Deus, mas eu te conhecia, agora eu vi que eu te conhecia por catálogo. Mas intimidade, conhecer intimamente, estou conhecendo agora. E a Bíblia diz, e se arrependeu no pó. E ali você vê todo o processo de mudança. Deus trabalhou o Jó para levá-lo a chegar nesse ponto de ver a Deus, de conhecer a Deus íntima e profundamente. Que é o que Deus está fazendo na vida de muita gente. Você falou de Deus por muito tempo, mas você ainda não viu a Deus. Você vem falando de Deus faz tempo, talvez você prega sobre Deus, mas ver a Deus, Deus está trabalhando para você ver agora. Muita gente passou a vida até falando desse Deus,
e tendo assim até eloquência no falar. Mas não viram a Deus. Porque quando você vê a Deus, você se arrepende no pó. Já não tem mais. Parece, ou ele estava com a lepra, ou com um vírus carnívoro. Você sabe o que é um vírus carnívoro? Ele vai comendo a carne. E as dores são insuportáveis. A pessoa geme. Ou ele estava com a lepra terrível, ou ele estava com um vírus carnívoro. Que estava comendo a carne dele. Deus permitiu que Satanás tocasse, para você ver o que o diabo é capaz de fazer com a pessoa. Destruiu família, patrimônio. Por isso, quando você vê uma pessoa com família destruída, não é força do acaso, não, é diabo mesmo, meu filho. Leia o livro de Jó. Destrói família, destrói financeiro, destrói com a saúde. Deus está nisso? Não. Deus permitiu. Porque Satanás chegou já dizendo para Deus, ele te obedece, porque você cercou ele de tudo. Você abençoou ele em tudo. É por isso. Tira o que ele tem, para você ver se ele vai ficar fiel, vai permanecer fiel. E Deus creu tanto, olha a fé de Deus, hein? Olha o risco que ele correu. Ele arriscou tudo. Foi um desafio celestial. Ele acreditou tanto na fidelidade de Jó, que ele falou, toca. Você só não vai tocar na vida dele, mas pode tocar em tudo. Aí, Jesus falou, o diabo só mata, rouba e destrói. O que ele fez com Jó? Arruinou com a vida de Jó. Porque é só isso que ele faz. Aí você vê vidas, pessoas que estão com a família devastada, financeiro, tudo. E estão lá, a crise, o momento, não sei o quê. Não, meu filho, é a falta de proteção. No caso de Jó, Deus permitiu. Para testar mesmo. Ele creu na fidelidade de Jó. E Jó não decepcionou. Mas Jó teve momentos que ele falou coisas. Apesar dele ser o homem que disse, eu sei que o meu Redentor vive. Mas dentro dele, muitas vezes você vê ele falando com Deus, e Deus quis mostrar para ele, através daquela sabatina, que ele achava que conhecia, mas ele não conhecia, não sabia responder o básico. Perguntas básicas ali, ele não sabia responder. Na verdade, não posso dizer que é tão básico, mas algumas são. Algumas são. E ele não sabia responder. Nada, nada, nada. E aí ele viu o quanto ele era ignorante em relação a Deus. E você vê que a atitude dele, com aquela dor insuportável, perdas e perdas, foi de se humilhar e se arrepender. A Bíblia fala que ele se arrependeu e se humilhou no pó. Não houve um questionamento. Ô Senhor, mas então o Senhor me entende, porque eu perdi um monte de filhos, 10 filhos, eu estou doente, perdi meu patrimônio. Não. Ele se humilhou. Quer dizer, Deus não me deve nada. Deus não me deve nada. Eu sou só uma criatura que achava que conhecia a Deus, mas não conhece coisa nenhuma. Deus não me deve nada, eu me arrependo das minhas misérias.
Davi não ofereceu a Deus sacrifício que não custe a ele, porque sacrifício não é sofrimento. Sacrifício tira o sofrimento. Quando você sacrifica para Deus, você não vive uma vida sacrificada. Sacrifício gera poder. Sacrifício atrai o Senhor. E atrai para a sua vida até o que você não pediu. Sacrifício não é sofrimento, sacrifício destrói o sofrimento. E muita gente não entende isso. Demora para entender. Eu sempre, quando eu estou ali me preparando para vir, eu estou orando e estou pedindo a Deus para me dar. Sabe, vira na minha mente, fala comigo, porque eu quero ir para o altar, igual eu estou falando do Jefté aqui, ó. Eu quero ser possuída pelo Senhor, não de mim, não de nada. E às vezes eu estava aqui, lendo isso aqui, e ainda me veio, né? A quantidade de bênçãos ou de atitudes boas que você tem para com Deus, ou melhor, a quantidade de sacrifícios que você faz para Deus, sempre serão, esses sacrifícios serão menores do que as bênçãos que Deus vai derramar na sua vida. Algumas pessoas não entenderam isso. Quando você dá, você devolve, na verdade, digamos que você devolva só, que você não, esse é o mínimo. Se você devolve a Deus 10%, e se você dá, talvez muitos dão a mesma coisa de oferta, digamos que é isso que você faz. Deus abençoa os 80%. Digamos que você está dando para Deus o domingo, e mais 2 ou 3 dias da semana, Ele abençoa. Você dá o domingo, Ele abençoa todo o resto, toda a sua semana. Deus não tem dívida com ninguém, queridos. Deus não tem dívida com ninguém, ninguém pode dar mais que Deus. A quantidade de bênçãos que Deus derrama na nossa vida é sempre superior aos sacrifícios que fazemos a Ele. É sempre. É muito mais. É muito mais. E Deus está levando pessoas a conhecer a Deus, a conhecê-lo. Ele está levando você a conhecê-lo. Porque nesse novo tempo, você não pode mais falar de Deus, participar de um culto. Você tem que passar a cultuar a Deus. Você tem que conhecer a Deus. Você tem que chegar no nível de Jó. Você precisa ver a Deus. É isso que o Senhor está trabalhando. Você não pode mais viver igual a Israel. Você suplica a um Deus santo, mas mantém ídolos na sua vida. Uma vida sem santidade. Você clama a um Deus santo, mas sua vida não é santa. Você diz que está cultuando o Senhor, mas está cultuando outras coisas também, porque tem muitas outras coisas que são prioridades na sua vida. E isso não pode continuar. Nós vemos claramente os sinais do final dos tempos. Nós vemos, a palavra está vindo, eu vejo o Senhor nos preparando um povo para esse novo tempo. E é óbvio que eu estou esperando
vitória, é óbvio que eu estou esperando Jesus e não anticristo, é óbvio que eu estou esperando um grande avivamento, mas nós sabemos que um avivamento acontece. Onde que acontece um avivamento na vida de uma pessoa? Você acha que uma pessoa que não esgotou todas as possibilidades, se ela não esgotar todas as possibilidades da vida dela, ela realmente faz uma entrega para Deus? Está entendendo? Os avivamentos, queridos, e vem vindo um grande avivamento aí para frente, que eu sei que a gente começa a ver esses sinais. Eu sei, eu percebo, a pequena nuvem já está surgindo, que ela vai crescer e vai se tornar uma chuva pesada aí para frente. Mas as pessoas precisam despertar. E algumas, eu gostaria que o povo de Deus, de forma geral, se rendesse ao Senhor no tempo da oportunidade. Porque o Senhor falou, se vocês tivessem reconhecido o tempo da oportunidade. Mas agora virão dias terríveis. E o que o Senhor falou para Daniel? Os sábios entenderão. Quem é sábio está entendendo essas pregações, essas mensagens. Mas o tolo não. O ímpio vai continuar na sua impiedade, no seu pecado, rolando na lama. Ele não quer saber disso. O ímpio não vai melhorar. Ele não vai. Mas quem está ouvindo a voz do Espírito, está ouvindo, está cedendo para Ele. É o Salmo 40, que o Senhor me deu ainda no devocional de ontem. É demais, é lindo você ler o Salmo 40, quando o Senhor deixa claro para ele. O Senhor não pediu, nesse caso aqui, sacrifício ou oferta. Ele pediu, ouça o que eu estou falando. Ouça o que eu estou falando. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça a voz do Espírito. Não vira o ano da mesma maneira. Se joga em Deus, solta tudo. Viva uma vida livre. Se tem coisas ocultas, para com isso. Eu estou com vergonha. Que vergonha, meu filho? Solta isso, põe essa sujeira, vomita essa coisa errada toda. Você tem uma conduta errada, larga disso. Se até hoje não assumiu Jesus de verdade na sua vida, assuma-o. Entra no ano novo uma outra pessoa, mas entra para viver nesse nível, para nunca mais retroceder. Alinhe a sua vida. Dê a Deus. Definitivamente. O sacrifício que Jefité fez foi demais. Deve ter sido uma dor tão grande. Mas ele não recuou. Não recuou. Para Deus nós não podemos recuar. Eu preciso honrar o que eu me comprometi. Eu preciso obedecê-lo. Ei, começa com os votos que você fez, com a aliança que você fez quando desceu nas águas batismais. Honre as alianças, começando pelo seu batismo. Se quando desceu essas águas, você estava dizendo, eu vou viver em conformidade com a palavra. Eu vou viver alinhado com ela. A força, as forças demoníacas, elas estão agredindo. É o que fala em Apocalipse, que o diabo tem pressa, porque ele sabe que a sua hora está chegando. Ele sabe que está no fim.
E ele tem pressa, e ele está fazendo assim, ele está devastando. Mas ele só está fazendo porque Deus está permitindo. Porque de Satanás é só um cachorro na coleira de... É só você ler o livro de Jó, você vê. Ele foi porque Deus permitiu. Ele está... Por quê, queridos? Quando o ser humano não quer Deus, o pior castigo que tem é Deus soltar todos os freios. Você lê Romanos 1. Vai, então. Você quer rolar na lama? Você quer viver essa vida badernada? Então vai. Vai, meu filho. A pior coisa que você tem que orar. Sabe? Se eu diria para você, ó, faz essa oração todo dia. Não me entregue a minha própria sorte. Não me entregue a mim mesmo. Não me deixa, Senhor. Me segura. Põe freio na minha vida. Diga não, me corrija mesmo. Se eu precisar ser castigado, me castiga mesmo. Se eu não tiver conserto, a vara para as costas do tolo. Eu prefiro apanhar do Senhor do que apanhar de Satanás. Porque uma coisa é o pai corrigir, outra coisa é o vizinho. Não. Tenho certeza que quando seu pai e sua mãe te corrigiu, não foi fácil. Mas se você apanhou de professor, se você apanhou, porque no meu tempo ainda professor batia, se você apanhou de vô, de vó, já não foi a mesma coisa. Quando Deus corrige você, e eu corrijo quem eu amo. E algumas pessoas Deus colocou mesmo, elas estão encurraladas, elas estão encurraladas, ou elas vão dar para Deus, ou daqui elas não saem. Isso é verdade. E que coisa boa, não é? Gendo, você dê glória a Deus, meu filho. Isso, dê glória a Deus. Mais um glória a Deus, meu filho. Isso, Deus te emparedou. Deus te emparedou. E diz assim, ó, daqui você não passa. Vamos dar palmas para Jesus. Ele é bom demais, não é, meu filho? Ele é bom demais. Ele é tão bom, tão bom, tão bom. Te ama tanto, nos ama tanto. Que ele diz assim, não te solto, não te deixo. Você vai me obedecer. Eu te amo demais. Você eu não vou soltar. Talvez tenha tanta oração, orações e orações, que quando você está indo uma coisa, o Senhor tem lá alguém, um intercessor, lá dizendo, Senhor, não deixa, traz nem que for pelos cabelos. O Senhor fala, opa, anjo, cata lá, pega, mas pega para valer agora. Eu tenho legalidade, tem oração aqui, ó. Vamos responder essa oração, vamos emparedar esse sujeito. Seu filho está emparedado? Não põe a mão, mas não põe a mão de jeito, deixa ele gemer. Deixa um vírus carnívoro comê-lo. Depois o Senhor restaura. Ele faz a ferida, mas Ele cura. Fique em paz, Ele faz a ferida, mas Ele cura. Deixa Ele tratar. Está arrancando alguns cabelos? Ih, cabelo cresce, meu filho. Se não crescer, faz implante. Entendeu? Conserta. Tem sempre um jeito. Mas é melhor entrar careca no céu do que cabeludo no inferno. Não é? Jesus falou, melhor é entrar sem olho, sem mão, sem pé, no céu, não é? Do que perfeitinho no inferno. Então deixa Deus, não põe a mão não. Você orou tanto, muda meu filho, só muda minha filha, muda meu... Ai, Jesus, muda. Ele falou, agora a oração chegou. Agora eu vou fazer. Aí agora você está lá, Senhor, tem misericórdia do meu filho, olha o que está acontecendo. Não deixa, Senhor. O Senhor está falando, você quer ou não quer? O que você quer? Você vai me dizer, você quer salvo? Ou você quer que eu deixe do mesmo jeito? Ah, Senhor, eu quero salvo, mas está doendo, Jesus. Então, é isso aí, meu, tem que doer. Às vezes vai ter que doer. Como disse C.S. Lewis, a dor
Muitas vezes é um megafone de Deus, o sujeito não ouve de outro jeito. Não tem outro meio. Eu só ouvi a Deus na dor. Graças a Deus. Eu iniciei falando para você que foram tantos problemas, eu tinha tanto problema que eu não tinha tempo para mais nada. Ou eu ia para o joelho na beirada da cama conhecer a Deus, ou eu estava perdida. Eu não tinha tempo para mais nada. Eu tinha muitos problemas. Eu precisava do socorro de Deus. Então, Deus está falando com a gente. Cumpra com a aliança, com os seus compromissos com Deus, com os seus votos. Não tenha, assim, nenhum problema em fazer sacrifício para Deus. Porque para a nossa carne a gente não tem. Entrega tudo. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deixa Deus lidar com as coisas. Se você estiver aí dizendo, ai, bispa, esse está sendo o pior final de ano da minha vida. Está nada. Por quê? Você não sabe o que eu estou passando. Dê glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Entendeu? Você vai entrar em 2025 uma outra pessoa. Uma outra pessoa. Você não ouviu de outro jeito. E Deus te ama tanto que Ele falou, não, não vai passar. Não vai entrar no ano, não vai perder mais um ano da vida. Agora, meu querido, eu te quero. Você vai me conhecer, eu quero que você me conheça. Então, isso não é o seu pior final de ano. Esse é uma experiência que você vai testemunhar, vai servir de ajuda para as pessoas. Você vai viver vitórias aí no seu caminhar com Deus. Vem muita coisa grande aí. Essa entrega que talvez agora está custando para alguns, vai trazer tanto. O que eu falei? Deus não tem dívida com ninguém. As bênçãos de Deus são maiores do que nossos sacrifícios, queridos. Muito maiores. Muito maiores. Apenas levante-se hoje, com uma atitude de fé, de entrega, de gratidão. Eu não estaria aqui sem as dores que eu passei, eu tenho consciência disso. Eu não estou fazendo apologia, sofrimento, nada disso, mas eu tenho que dizer que foi a dor que me acordou. Se você tiver uma dor no meio da noite, você acorda, né? Você pode ter o sono mais profundo, que a dor te acorda. Não é? Então, Deus está acordando algumas pessoas. É isso que Ele está fazendo. Para que você não perca a sua vida, o seu destino, o propósito dEle para com você. E se você entender a palavra dEle e se alinhar com Ele, definitivamente, sabe aquela coisa, põe um pezinho, não põe o outro, não, se joga, meu filho, entrega. Porque esse é o caminho, é o único caminho. E você vai começar a construir uma vida poderosa no Senhor. Amém?